Paz, irmãs, um bom dia. Essa manhã o nosso devocional que eu quero compartilhar com vocês está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, que diz assim: Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos. O que eu quero compartilhar nesta manhã é como estamos olhando para as situações que nos cercam. Vimos o discípulo do profeta que, ao se levantar, se deparou com um grande exército inimigo. E isso o fez ficar apavorado e sem saber o que fazer. Por quê? Por quê, irmãos? Porque ele não estava conseguindo ver o que estava ao seu redor. E estava olhando somente com os olhos carnais. E não olhava com os olhos espirituais e não conseguia ver o exército celestial que estava ao seu lado. E isso, irmãos, com nós, muitas vezes acontece, não é uma particularidade desse discípulo. Muitas vezes, quando encontramos momentos difíceis ou enfrentamos situações que fogem do nosso controle, muitas das vezes ficamos sem saber o que fazer. Porém, quando estamos do lado de pessoas que sabem aonde nos levar, tudo pode acontecer. Também vemos que o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele tira uma lição para a nossa vida, ele nos mostra uma lição para a nossa vida. Eliseu viu a situação de modo diferente. Do seu ponto de vista espiritual, o exército não representava uma ameaça, porque ele sabia que maior era quem estava com eles do que aquele que estava contra eles. Ele confortou o seu discípulo, fez uma oração a Deus para que ele pudesse ver o que estava vendo, e os seus olhos se abriram. Amados, nossas lutas, nossos inimigos podem parecer fortes, porém, quando começamos a enxergar pelos olhos da fé, descobrimos o enorme poder que está à nossa disposição. O poder de Deus é muito maior do que qualquer inimigo que possamos imaginar. Quando Deus abre os nossos olhos, conseguimos ver o sobrenatural. Vimos Deus agindo ao nosso favor e entendemos que maior é aquele que está conosco. Que venhamos nesse dia a pedir para que Deus venha abrir os nossos olhos e que possamos enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso favor. Não importa se há pandemia, se há crise ou o que está acontecendo, mas que venhamos olhar e compreender que Deus está ao nosso lado e agindo Deus, ninguém pode impedir. Tenha uma semana abençoada e o Senhor abençoe, te guarde e te proteja.